A recompensa do Luffy vai aumentar após o fim do arco de Elbaf. Agora que Imusama deu as caras no campo de batalha, provavelmente o Luffy vai derrotar o corpo que ele possuiu, ou ao menos fugir da ilha com seus companheiros, e provavelmente após esse feito impressionante, a sua recompensa irá aumentar mais uma vez, pois agora o verdadeiro líder do governo mundial testemunhará os poderes de Luffy. Vem comigo que vou te mostrar a recompensa do Luffy após Elbaf. Agora somos todos criminosos procurados! Procurado, vivo ou morto? 30 milhões de beris? A primeira recompensa do Luffy é divulgada após o arco de Arlong Park. É mostrado o governo mundial debatendo o surgimento da tripulação dos Chapéus de Palha. Os marinheiros ficam assustados quando o tenente e comandante do quartel-general menciona que os Chapéus de Palha estão fora do alcance dessa frota de marinheiros, pois piratas como Buggy, o Palhaço, Arlong, o Tritão, Don Krieg, todos esses piratas alcançaram a marca de 10 milhões de berries, bem acima da média de 3 milhões do East Blue, mas todos eles foram derrotados por Luffy. Sendo assim, o governo decidiu colocar a cabeça do Luffy num valor inicial de 30 milhões, pois precisavam impedir que essa semente do mal causasse um perigo maior. Luffy fica bem animado com seu primeiro cartaz de procurado, mas a Nami fica preocupada, pois sabe que agora até mesmo o QG da marinha vai vir atrás do Luffy, sem mencionar os maiores caçadores de piratas. Depois do estrondo que Luffy causou no East Blue, todo mundo já sabia que ele não era um pirata comum, mas foi em Alabasta que o governo mundial teve a confirmação. Aquele garoto de chapéu de palha era realmente um perigo. E ele derrotou a todos um a um. Sendo assim, sua recompensa inicial será de 30 milhões de beris, o que é um recorde por estas terras, mas um preço razoável a nível mundial. É imperativo que ele seja capturado imediatamente. Ao derrotar Crocodile, um dos Shichibukai, figuras que teoricamente representavam o equilíbrio entre piratas e governo, Luffy fez o impensável. Ele não só derrotou um dos 7 corsários, como também destruiu a Baroque Works, organização que controlava um reino inteiro nas sombras. Por esse feito, sua recompensa disparou para a marca de 100 milhões de berries. No castelo do reino de Alabasta, Igaran chega desesperado para contar a Luffy sobre as novas recompensas, mas era tarde demais. Os Chapéus de Palha já tinham partido para o mar, sem saber que a recompensa de tripulação havia aumentado drasticamente. Smoker, que presenciou os feitos de Luffy e Zoro em Alabasta, afirmou que eles mereciam o valor dado por suas cabeças. Quando um velho bêbado achou os cartazes de procurados de Luffy e Zoro, ele correu rapidamente para avisar a Bellamy do perigo que corria, pois ele havia humilhado o Chapéu de Palha sem saber de sua real força. Bellamy acreditava que Luffy inventou seu cartaz de procurado para enganar os outros. Assim faria os inimigos recuarem sem fazer nada. Mas ele estava errado, pois realmente o governo mundial colocou 100 milhões pela cabeça daquele homem. E com um único golpe, Luffy nocauteou Bellamy na ilha de Jaya. Um dos Goroseis menciona que agora que Luffy derrotou o Crocodile, não pode permitir que ele continue livre. Bem, até hoje não conseguiram capturá-lo. Barba Negra, que também estava na ilha de Jaya, descobre que aquele garoto do chapéu de palha possui uma recompensa de 100 milhões, e ele estava à procura de um pirata com esse valor para entregar ao governo mundial, dando início ao seu plano de se tornar um Shichibukai. Inclusive, é o Teach que revela aos Chapéus de Palha as novas recompensas de Luffy e Zoro. Afinal, eles saíram de Alabasta sem saber dessa informação. Então, você não sabia mesmo? A recompensa pela tua cabeça agora subiu para 100 milhões de berries, meu irmão. E o Zoro, o caçador de piratas, você tá valendo 60 milhões! Após a batalha de Enies Lobby, a recompensa de Luffy deu um salto gigantesco, chegando a 300 milhões de berries. Isso foi resultado da declaração de guerra contra o governo mundial e da derrota de Rob Lucci, o agente mais poderoso da CP9. O feito era tão impactante que não apenas o capitão, mas todos os membros do bando receberam suas próprias recompensas oficiais pela primeira vez, consolidando os Chapéus de Palha como uma tripulação perigosa no mundo da pirataria. Luffy e Zoro agora faziam parte dos Supernovas, piratas da nova geração com uma recompensa acima de 100 milhões. Um comandante da marinha menciona que esses caras são uma exceção em exceções, pois mesmo com um grupo tão pequeno, todos eles possuem cartazes de procurados. A recompensa total do bando está acima de 600 milhões.
Procurado morto ou vivo, Monkey D. Luffy. Luffy do Chapéu de Palha, recompensa de 300 milhões de beris. Caraca, aumentou! Depois da guerra de Marineford, o mundo inteiro voltou seus olhos para o jovem pirata, que ousou enfrentar a marinha e invadir a sede mundial da justiça. Foi nesse momento que a recompensa de Monkey D. Luffy disparou para 400 milhões de berries, refletindo não apenas seus feitos, mas também o peso de seu sobrenome, filho de Dragon e neto do lendário Garp. A primeira vez que essa recompensa foi mencionada foi no arquipélago de Sabaody, quando Sentomaru usou o cartaz para ridicularizar os falsos chapéus de palha que tentavam se passar pela tripulação original e, de repente, o verdadeiro Luffy aparece derrotando um dos pacifistas com um único ataque, mas o próprio Luffy só ficou sabendo de sua nova recompensa na Ilha dos Homens Peixe, quando Rhodey Jones mostrou para todos o cartaz de procurado do Luffy de 400 milhões. A reação de Luffy foi engraçada, pois ele nem sabia que sua recompensa havia aumentado. Após a guerra em Dressrosa, a marinha não teve escolha senão aumentar drasticamente a recompensa de Luffy, que chegou a impressionantes 500 milhões de berries. Isso aconteceu porque ele foi o grande responsável pela queda de Doflamingo, um dos Shichibukai mais influentes do mundo, que mantinha não apenas o submundo do crime sob controle, mas também manipulava diretamente o fornecimento de armas e o tráfico de Smile para Kaido. Ao derrotá-lo, Luffy não só libertou toda a ilha de Dressrosa, como também desmontou parte de uma engrenagem fundamental do governo mundial e dos Yonkous. Zoro diz ao Luffy que aparentemente suas recompensas aumentaram, então entra em cena o maior fã do Chapéu de Palha. Bartolomeu revela que guardou os cartazes de cada membro do bando. Luffy apenas vibra com sua nova recompensa, como se fosse uma conquista divertida, sem se preocupar com o tamanho da repercussão. Os demais Chapéus de Palha também recebem novos valores. Zoro sobe para 320 milhões, Robin chega a 130 milhões, Frankie alcança 94 milhões, Brook aparece com 83 milhões e a Nami com 66 milhões. O Zop, agora conhecido como Deus Usopp, dispara para 200 milhões, um valor que o deixa em choque total. Já Chopper, para a frustração de todos, continua sendo tratado como mascote, recebendo apenas 100 berries. E claro, Sanji acaba indignado porque seu cartaz continua sendo uma piada, dessa vez com a condição de apenas vivo. Após os eventos de Whole Cake Island, a recompensa de Luffy deu um salto gigantesco, chegando a impressionantes 1 bilhão e 500 milhões de berries. Isso aconteceu porque o mundo interpretou a derrota de Charlotte Katakuri e Charlotte Cracker, dois dos principais generais de Big Mom, com uma recompensa superior a 1 bilhão, como uma vitória direta do Luffy contra a própria Yonkou. Somando isso, as ações de Luffy contra a frota de Big Mom, o resgate de Sanji e a fuga milagrosa do território da Imperatriz, tudo isso foi visto como feitos impossíveis para qualquer pirata comum. A imprensa liderada por Morgans exagerou ainda mais a história, retratando Luffy como o grande responsável por toda a operação e até como líder de uma aliança de piratas. Foi nessa onda de exageros que nasceu o título de Quinto Imperador do Mar, colocando o Chapéu de Palha no mesmo patamar de monstros como Shanks, Kaido, Big Mom e Barba Negra. Mas o próprio Tite mencionou que ainda era muito cedo para o Luffy ganhar esse título de Quinto Imperador do Mar. A parte mais engraçada foi que o Luffy se confundiu com sua nova recompensa, acreditando que havia diminuído o valor de seu cartaz de procurado. Mas quando o Brook dá uma olhada na nova recompensa do Luffy, ele percebe que, na verdade, aumentou para 1 bilhão e meio o valor pela captura do Chapéu de Palha.
Depois da vitória em Wano, o mundo descobre que não foi apenas um, mas 2 Yonkous que caíram, Kaido e Big Mom. O governo mundial tenta controlar a situação, até pedindo para que o D fosse removido do cartaz, e reclama também da foto enviada pela CP0, mas já era tarde demais. A notícia se espalha rápido, e a imagem do Luffy transformado em Nika, o deus do sol, circula o mundo inteiro. Luffy, Law e Kid recebem recompensas iguais, cada um avaliado em 3 bilhões de berries, colocando-os no topo da nova geração, mas a diferença é que o Luffy não ganha apenas uma recompensa maior, ele é oficialmente reconhecido como um dos 4 imperadores do mar, lado a lado com Shanks, Barba Negra e, surpreendentemente, Buggy, o palhaço. 彼らに対し政府はそれぞれ30億ベリーという破格の懸賞金をかけた。 Depois de Egghead, não restam dúvidas de que a recompensa de Luffy inevitavelmente vai subir para outro patamar. Apenas nessa ilha, ele enfrentou nada menos que um almirante, um dos Gorosei, e ainda sobreviveu ao cerco do governo mundial. O simples fato de sair vivo de uma situação dessas já seria suficiente para abalar a balança de poder, mas Luffy fez mais do que resistir. Ele dominou a luta com sua fúria e criatividade no Gear 5, mostrando que já está em um nível que poucos conseguem acompanhar. Agora, com a possibilidade real de Elbaf ser palco de sua próxima grande vitória, a expectativa é de que o Chapéu de Palha enfrente até mesmo os Cavaleiros Sagrados, forças lendárias enviadas para proteger os segredos mais sombrios do mundo. Caso Luffy consiga derrotar essa tropa de combatentes, e tudo indica que vai derrotá-los considerando a trajetória dele até aqui, não há como o governo esconder ou minimizar seus feitos. Kid e Law já foram deixados para trás em termos de influência e poder. O próximo passo lógico é que a recompensa de Luffy se iguale à de Shanks e Teach, 2 Yonkous consolidados. Com o fim da guerra em Elbaf, a recompensa do futuro rei dos piratas vai ultrapassar a marca atual e consolidar Luffy como a maior ameaça da nova era. Não podemos mais deixá-lo livre por aí. Monkey D. Luffy.